Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu quis fazer uma coisa diferente, tá? Eu não trouxe slides, a gente vai conversar mesmo. E eu vou mostrar algumas coisas que alguns de vocês conhecem, outros não conhecem. Quero mostrar mesmo como que é a prática da medicina chinesa sem agulhas, porque a gente sempre associa muito medicina tradicional chinesa à acupuntura. Lógico, né? A acupuntura é o carro-chefe da medicina tradicional chinesa. Porém, eu, como uma apaixonada pela medicina tradicional chinesa, eu tenho assim um sonho mesmo, um projeto que é levar para todo mundo. Eu acho que todo profissional de saúde deveria conhecer a medicina tradicional chinesa e trabalhar de alguma forma com a medicina tradicional chinesa. E trabalhar de alguma forma com a MTC não é necessariamente aplicá-la com as técnicas. As técnicas são algo que vai sim, são instrumentos de tratamento, de cura, porém, o conceito da medicina tradicional chinesa, a base da medicina tradicional chinesa, é o que faz com que a gente tenha uma visão diferenciada do paciente, uma visão ampla do que é tratamento, do que é cura, e é isso que vai fazer a diferença na vida da gente como profissional e na vida do paciente, né? E uma diferença, assim, brutal. Então, assim, isso eu vejo e eu fico extremamente feliz porque, assim, eu dou esse curso que vai começar no sábado, né, de bases da MTC, há 15 anos, mais, há 18 anos. E já passaram muitos físios, terapeutas, médicos, dentistas, né, nutricionistas, uma infinidade de profissionais. Mas o que é muito legal, que tem muita gente, principalmente nesses últimos anos, que passou a viver disso, passou a trazer isso. Eu tenho alunas que largaram muitas vezes empresas, que largaram um monte de coisa e que hoje têm os seus consultórios, hoje têm e vivem disso. Então, isso é o que eu passo com a medicina tradicional chinesa. A paixão que eu tenho por ela e a capacidade que ela tem de ver o ser humano de uma forma totalmente diferente, de ver a cura de uma forma diferente, né? Entender a medicina tradicional chinesa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no equilíbrio, né? E hoje em dia, falar em equilíbrio é muito complicado, porque nós nos acostumamos, e eu acho que isso ficou muito evidente depois da pandemia, nós nos acostumamos com a doença, né? Nós nos acostumamos com o desequilíbrio. E isso não pode acontecer. Isso é muito perigoso, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam para mim e dizem o seguinte: Trícia, eu estou ultimamente assim extremamente ansiosa, mas isso é normal, não é? Porque assim todo mundo tá. Então assim normalizou-se o desequilíbrio, normalizou-se a ansiedade, normalizou-se o comer errado, normalizou-se o ficar doente. E a vida não é isso. O universo, nós somos seres integrados ao cosmos, nós somos seres integrados ao universo, nós não temos como fazer essa separação, e o universo é equilíbrio entre yin e yang. É complexo falar em yang, porque às vezes a gente ouve muito yin e yang no dia a dia, na besteirada, né? Muitas vezes, assim, de banalização, mas em Yang é uma aula de muitas horas, né? Sábado eu vou passar uma tarde falando de Yang, e poderia passar mais até. Então, assim, ele não pode ser banalizado. Mas a gente tem que entender, a princípio, que
tem que ser equilibradas essas duas energias, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha vida, né? O desequilíbrio dessas duas energias traz doença e traz morte, né? Então, esse costume, esse acostumar-se com o desequilíbrio é muito perigoso. E eu tenho me assustado muito. Então, assim, essa a moça que chegou, a mais recente, que chegou e falou, eu sou muito ansiosa, mas isso é normal, né? Principalmente com a pandemia e tal, isso se tornou uma coisa normal. E eu falei para ela, não, eu não sou uma pessoa ansiosa, né? Ou pelo menos a gente não deve ser na maior parte, né, da nossa vida, do dia. Claro que ter períodos de ansiedade, ter períodos de irritabilidade, ter períodos de tristeza, nós somos seres naturais, né? E somos seres cíclicos, como a natureza. Então, isso é normal que nós tenhamos. Porém, você viver num sentimento por muito tempo, numa emoção que te cause o mal, isso não é natural. Então, não é natural, né? Mas a pandemia deixou, lógico, que deixou todo mundo com medo, tudo. Mas você entrar nisso, você viver nisso, e isso te fazer adoecer, é muito perigoso. Porque as nossas emoções nos adoecem, né? E além das nossas emoções nos adoecerem, o que acontece? Os nossos órgãos, quando adoecem, ficam fragilizados, nos levando a emoções também desequilibradas e danosas. Ou seja, é um ciclo. Essa semana, por exemplo, atendi uma paciente suicida em potencial. Isso é muito comum. E eu tenho uma gratidão muito grande de atender esse tipo de paciente, porque eu sei lidar com isso, e esses pacientes chegam até mim, graças a Deus, e até agora conseguimos, né, juntos e juntas, conseguimos sempre sucesso, e essas pessoas conseguem, depois de um tempo, olhar e falar, passou, né? Mas, enfim, chegou uma paciente, com essa característica, nós temos muitas vezes que pescar essa característica do suicídio em potencial, ele não fala, e eu tenho essa facilidade. Por que eu tenho essa facilidade? Porque eu conheço medicina tradicional chinesa. Não foi a fisioterapia, a faculdade de fisioterapia que eu fiz, não foi os meus ensinamentos ortodoxos, apesar de eu também ter tido muita psicologia, ter estudado com grandes médicos também, não foi o ortodoxo que me trouxe esse conhecimento, foi a medicina tradicional chinesa. E eu tenho isso de conseguir entender que aquele paciente tem essa tendência, e eu vou conversando, e na anamnese eu chego né, eu pergunto, falo, olha, você tem pensamentos, tal, suicidas, tal? Sim. E é um caso muito grave. Então, o que a medicina chinesa faz diante disso? Ela entende que isso é o extremo de uma pessoa. O querer tirar a própria vida é o extremo de uma pessoa, é desespero, né? E no desespero, o que a gente faz? A gente não trata emoção de início, você trata a base, você trata o órgão, porque quando você tem um sentimento nesse nível alterado, muitos sentimentos, não é um só, as emoções num grau, uma mente alterada, desequilibrada a esse ponto, você tem os órgãos já totalmente deteriorados. Essa moça em si, veja que interessante, é uma moça que está com câncer de rim. O rim na medicina tradicional chinesa é a nossa base, a nossa essência. É ele que alimenta toda a parte neural do nosso sistema nervoso central. É ele que vai dar a base da medula espinhal, é ele que vai trazer essa corrente, né, neural equilibrada, positiva, se ele estiver bem, se ele estiver equilibrado, para o nosso cérebro. O cérebro é o mar da medula, é o mar do rim, é onde se
desemboca toda essa energia renal. E se esse rim ele não está bem, ele leva a sentimentos desesperadores e a uma mente extremamente desequilibrada, juntamente com o nosso imperador, que nós chamamos imperador na medicina tradicional chinesa, que é o coração. Então, eu conversei com ela, tenho uma certa experiência nisso, são 20 anos, né, de prática, de clínica, e falei para ela, não tome nenhuma decisão nesse momento, porque a cabecinha dela estava, eu não sei o que eu faço, o que eu faço, não queira saber, você não tem condições disso. Então, eu primeiro vou tratar o quê? Nem vou conversar muito com você agora, porque você não vai entender o que eu falo. Vai sair tudo, né? Então, a gente quer que a pessoa mude, não é assim que funciona. Então, eu vou trazer a base para você. Então, o que eu fiz? Eu tratei o rim dela, primordialmente. Claro que eu peguei outros pontos, outros órgãos, mas primordialmente eu tratei o rim dessa menina. E isso foi terça-feira, conversei com ela ontem e ela estava muito melhor. Já muito mais tranquila, mais centrada. Claro que temos um processo pela frente, porém, passou, né? Porque é um dia de cada vez, né? Então, e com isso, com essas experiências, a Silvia até acompanhou há umas 3 semanas atrás, tive outro caso, né? Casos diferentes. Você vê como, porque inverno, isso acontece muito mais no inverno. Se vocês fizerem o curso, vocês vão entender por que acontece mais no inverno, tá? Então, a energia do rim, ela enfraquece no inverno. Então, a tendência a acontecer no inverno é muito maior. Você pode prevenir isso? Sim, você pode prevenir isso. Você pode tonificar esse rim antes, porque para não deixar ser naquele agudo, né? Você pode tonificar ele na estação que precede, no outono. Esse rim tem que estar fortalecido. E para isso nós temos frequenciais, e para isso nós temos Haihuá, né? Nós temos técnicas. Além da acupuntura, nós temos técnicas que você pode estar utilizando para evitar que chegue a esse ponto. Tudo bem, mas chegamos a esse ponto. E aí? O que eu fiz para essa menina? Primordialmente, eu usei Haihuá com ela. O Haihuá, ele tem uma potência, um aparelho chinês, tá? A gente não compra aqui no Brasil, a gente compra através do Mercado Livre e tal, a gente tem que eles trazem da China mesmo, é um aparelho que não é fabricado aqui, e é um aparelho que tem uma potência muito grande, como se você estivesse aplicando 100 agulhas no local, e você consegue potencializar o órgão, tá? E foi com isso que eu tirei essa menina da crise. Então, vou até mostrar para vocês aqui. É um aparelho pequeno até, tá? É um aparelho simples de manusear, porém tem que ter alguns macetezinhos. E foi esses eletrodos aqui, tá? São eletrodos que fazem tanto a eletroterapia quanto o eletromagnetismo, que é o mais importante, e que a gente aprende a manipular nesse curso de medicina chinesa sem precisar de agulha. E você tira uma paciente de uma crise, de um estado desesperador como esse, tá? Então, nós temos muitas coisas. E, Trícia, mas o que é o principal disso? É o tratamento? O tratamento eu posso fazer um monte de coisa. A Anne é nutricionista, por exemplo, né? Se eu não estou enganada, né? Nutricionista. Eu posso aplicar uma dieta que fortaleça os rins. Olha que coisa fantástica. Tem alimentos, tem cores de alimento, tem propriedades de alimentos que fortalecem esse rim. Claro que isso é preventivo. Também vou modificar a dieta desse paciente, sim, mas isso é interessante que se haja no preventivo, né? Como eu vou tratar baço, como eu vou tratar fígado com a dieta. Por quê? Porque a dieta é o nosso combustível, é a nossa base. Então,
é primordial que o nutricionista conheça a medicina tradicional chinesa. É primordial. Por quê? Porque é através disso, e hoje nós temos um problema seríssimo com a alimentação. Seríssimo. Porque nós não entendemos isso, ou vamos entender isso quando estamos o quê? Doentes. Nós vamos entender a importância da alimentação na doença. E essa alimentação, ela é preventiva, ela é curativa, sim, mas ela é principalmente preventiva. O diabetes, ele começa com 2 anos de idade. Se você tem esse diabetes apresentado com 45, com 50, ele não começou há 5 anos atrás. Ele começou quando você era pequenininho e tomava Nescau, e tomava Toddy a 1000, e tomava Coca-Cola que isso é muito comum, apesar de ser impactante, mas tomava Coca-Cola na mamadeira, né? Então, os conceitos, muitas vezes, que a gente tinha até pouco tempo atrás, e que hoje a gente sabe que é errado, mas continua fazendo, né? Então, isso é muito complicado. A grande maioria das doenças, grande maioria, eu diria que 90% das doenças que se manifestam hoje em dia, das doenças endócrinas, né, que é muito comum, das dores, das inflamações, assim, ó, nós temos 2 grandes bases. Nós temos a base dietética, né, do que a gente se alimenta, e nós temos a base das nossas emoções. São os 2 grandes pilares, né? E aí você fala, Trícia, e aí, né? Como é que eu vou? Eu ajo nisso desde pequeno, ali, né? Então, por isso a importância, né? Porque você não vai corrigir uma pessoa totalmente se ela não tem esse entendimento, essa consciência, né? Não tem como. Então, nos tornar conscientes, saber que alimento, qual que é o alimento. Por exemplo, eu tenho muita vontade de comer doce. Está faltando doce no organismo? Sim, está, mas não é o doce do açúcar branco. Não é o doce artificial, é o doce da abóbora. É o doce, não é doce de abóbora, viu? É o doce da abóbora, o alimento abóbora. É o doce da beterraba, é o doce, o doce dos tubérculos, né? Então, nós precisamos dos tubérculos. Esses doces fortalecem o nosso vaso pâncreas, né? Então, quem não come tubérculo vai compensar no quê? Vai compensar no açúcar branco. Nós temos aí o inhame, um alimento fabuloso, né? Então, nós temos que ter essa noção. O rim, por exemplo, ele é difícil. Por quê? Porque o que vai dar base para o rim? Os peixes de água salgada, as algas, né? E algumas frutas escuras e alguns alimentos escuros, uma uva, por exemplo, né? Como os feijões. Então, não é um alimento que a gente consome em grande quantidade todos os dias. Então, às vezes a gente precisa de um fitoterápico, de uma fitoenergética, de uma frequência, uma coisa que a gente pode utilizar na medicina tradicional chinesa, que no curso eu também vou dar. Você não precisa de agulha, você usa ali uma frequência, né? E a gente vai aprender a fazer. Vou dar nesse curso exclusivamente para vocês, na aula de fitoenergética, que é uma aula bônus, eu vou dar umas ervinhas para vocês aprenderem a fazer compressas, a macerarem essas ervas e colocar nos chakras, colocar perto dos órgãos, e a sentir, e a fazer compressa, e a ter o benefício energético, físico e energético dessas ervas, juntamente com os frequenciais. Então, são coisas simples que vocês conseguem fazer aí, coisas sensacionais, sensacionais. Nós temos que equilibrar os sabores, né? Como que a gente equilibra sabor? O que a gente come, basicamente? Doce e salgado. A nossa vida não se divide nisso, né? Doce e salgado, doce e salgado, doce e salgado. A vida não é doce e salgado. A vida é doce, salgado, amargo, azedo e picante. Nós temos que ter esses 5 sabores no nosso prato, no nosso dia a dia. Temos? Não temos.
nós temos muito salgado e muito doce. Então, nós temos uma sobrecarga renal, por isso a pressão alta, né? A hipertensão sendo cada vez mais frequente, e o diabetes. As duas doenças que hoje, depois dos 40, a maioria tem, né? Eu já ouvi muito profissional, isso é uma facada no meu peito, dizer assim, ó, depois dos 40, não tem jeito. Todo mundo tem diabetes, pressão alta, colesterol alto e artrose. Eu queria esganar, porque eu tenho 42 anos e não tenho nenhum deles. Nenhum deles. Então, não é normal normalizar a doença. Nós não somos seres feitos para viver 60, 70 anos. Nós somos seres feitos para viver mais de 100 anos. Só que hoje nós vivemos mais de 100 anos sem qualidade. Aí não é bom nem chegar nos 60, então. Por quê? Porque você depender de 14, 15, 20 medicações para você ter saúde, isso não é saúde, isso é a indústria da doença. Isso é a indústria da doença. Vocês têm que entender o que é indústria da doença e o que é saúde. São coisas que não combinam, são coisas completamente diferentes. Então, a gente se ilude porque tá aí a mídia, tá aí o marketing, tá aí o dinheiro das farmacêuticas gerando uma indústria do quê? Da doença. Fazendo com que as doenças se curem? Não, com que as doenças se cronifiquem. Esse é o único intuito deles, porque vocês saudáveis não dão lucro para ninguém. Quando vocês estão saudáveis, vocês não dão lucro para ninguém. Então, abram a mente de vocês. Entendam que saúde não se compra em prateleira de farmácia, a não ser se for suplemento, tem que ser bom. Nem sempre você vai achar na farmácia. Muitas vezes você vai ter que buscar em lojas de suplementos, em revendedores, porque nem sempre os bons suplementos, a maioria das vezes, você não vai encontrar em prateleira de farmácia. Você tem que mandar manipular. Então, gente, separem as coisas. Indústria da doença e formar saúde. São coisas totalmente diferentes. Então, a medicina chinesa, ela traz esses conceitos. Foi muito engraçado semana passada, acho que ela não está aqui, trabalha comigo, começou a trabalhar há pouco tempo, uma grande fisioterapeuta trabalha com a gente, comigo e com o Gustavo, a Clarice vai fazer o curso também sábado, e eu tenho, né, o Gustavo que fala isso, eu nunca tinha me atentado. Eu tenho muito às vezes eu estou ali sentada, e eu tô olhando, tá, no intervalo entre um paciente e outro, e eu tô olhando, sei lá o que eu tô pensando, meu cérebro tá sempre, né? E eu tava olhando, ela tava aplicando gelo num pacientezinho dela, lá. E eu não tinha nem visto, gente, não tinha mesmo. Mas ela, não sei o que ela encanou, que eu tava olhando para ela, e que eu tava reprimindo aquele comportamento. E ela falou para mim, eu errei de colocar gelo. A medicina chinesa não usa gelo, né? Demorou para cair minha ficha, porque eu não estava entendendo o que ela estava querendo dizer, porque eu não estava prestando atenção naquilo. Mas eu acho que o universo conspirou, porque ela, sei lá, ela captou, né, do meu campo ali. Enfim, eu falei, não, eu não estava vendo. Imagina que eu ia criticar um procedimento seu, jamais. Jamais, não é do meu feitio, cada profissional sabe o que usa, eu não tinha visto mesmo. Mas, realmente, na medicina chinesa, nós usamos muito mais o quente do que o frio. Então, eu venho de um conceito de fisioterapia, né, da minha formação, onde tudo era gelo, e depois eu vi que o negócio não era bem assim. Por quê? Basicamente, porque nós temos muito mais síndromes de deficiência do que síndromes de excesso, tá?
nós temos muito mais deficiência energética, doenças por frio do que doenças por calor, do que doenças agudas, né? Agudas, nós temos muito mais doenças crônicas. Pelo menos as que nos chegam em consultório, elas são muito mais crônicas do que agudas. Ah, Cris, então você é contra usar o gelo? Não, só que tem que saber quando usar o gelo. O gelo, muitas vezes, ele atrapalha, né? Então, nós precisamos saber o que a gente está fazendo. Nós precisamos entender esse yin yang. As pessoas são indivíduos, individuais, né? Então, nós, por exemplo, se falta ali circulação, se falta nutrição, você precisa do calor. E aí, mais uma coisa que a gente pode pensar: preciso de agulha para usar esse conceito? Preciso de acupuntura para isso? Não. Eu posso inserir calor com Haihuá. Eu posso inserir calor com um objetozinho tão simples. Depois eu respondo as perguntas de vocês, tá? Tô vendo aqui, depois eu paro e respondo. Então, a gente pode inserir aqui, ó. Olha que coisinha bonitinha. Parece um palitinho, né? Chinês. Só que é um cone hindu. Tem o cone, formato cônico. Esse aqui eu comprei. É bem interessante. Ele é redondinho, parece um canudinho, tá? Tem o conezinho também. Vocês vão ver no curso vários tipos. E esse é um coninho hindu. O que ele faz? Você vai pôr fogo nele, aqui na ponta, né? Você gera um calor, você gera uma espiral de calor, né? Uma fumacinha ali que vai, uma espiral de calor que vai ser introduzido, né? Nos ouvidos, nos orifícios dos ouvidos, e você movimenta o Qi suavemente da cabeça. O que é movimentar o Qi? Você vai movimentar a energia da cabeça, né? Que é sutil. Não adianta você trabalhar, às vezes, com uma técnica muito física, muito pesada, se a energia, se o Qi, ele é sutil, que corre nos meridianos, né? A gente vai ter esse conceito de meridiano energético, tudo, ele é sutil. Então, você provoca um calor sutil, né? Um movimento sutil, e aí você diminui sinusite, rinite, vários processos inflamatórios, você melhora a ansiedade, você melhora a insônia, sem estar utilizando agulha. De uma forma simples, dá para fazer em criança, dá para fazer em adolescente, dá para fazer em idoso, né? É muito legal, né? Então, assim, gente, tem N técnicas, né? Dentro desse curso que eu dou, o que a gente vai ver? Um monte de coisa. Cone hindu, Haihuá, ventosa, que muita gente adora usar ventosa e não sabe usar ventosa. Por que eu falo que não sabe? Fazer isso aqui, todo mundo faz. Porém, quando aplicar a ventosa, né? A ventosa, por exemplo, se aplica somente no final dos tratamentos. No final que eu falo, você já fez tudo que tinha que fazer ali com o seu paciente, você vai deixar a ventosa para o final. Tem um motivo para isso. A ventosa, ela libera toxinas, ela puxa a toxina para a superfície, né? Então, tanto que ela é usada como diagnóstico. Vocês sabiam disso? Você não usa a ventosa somente para tratamento. Você usa a ventosa maravilhosamente para diagnosticar problemas. Nos pontos Chu dorsais, que a gente chama. Tá? Então, você coloca a ventosa em pontos específicos do corpo e quando você retira essa ventosa, o sinal que ela deixou, a marca que ela deixou, vai dizer o estado daquele órgão, o estado daquele paciente, de acordo com o local que ela estava, tá? Então, também é um procedimento fácil de se aplicar. Aplicar é o de menos, eu sempre digo. Você saber aplicar, quando aplicar, e você saber entender o que aquele corpo está falando para você através daquela aplicação, são outros 500. É isso que faz o diferencial. Por que eu não dou curso de ventosa só? Um monte de gente me pede, Silvia sabe disso, que um monte de gente me pede curso só de ventosa, só de Haihuá, só de cone hindu. Por quê? Porque isso, gente, qualquer um faz. Vocês querem ser qualquer um? Não. Porque não adianta você aplicar
sem saber o que você está fazendo, sem saber o que o corpo está te dizendo. Você vai ser mais um no meio da multidão, né? Então, você paga lá um curso de ventosa, 500 e poucos reais, um curso de Conindu, sei lá, 300 e poucos reais, um curso de Raihuá, mais 600 e tantos reais, ou um curso de cristais, mais de frequencial, você vai somar tudo, deu 10 mil reais, e no fim você não aprendeu nada, né? Então, o meu intuito é passar a medicina tradicional chinesa, na essência dela, na base dela, e aí sim vocês podem aplicar qualquer técnica, a técnica de menos. Vocês podem até inventar técnica que não existe, vocês podem, porque vocês vão saber o que vocês estão fazendo. Vocês vão saber fisiologia chinesa, vocês vão saber fisiopatologia. Então, esse é o grande diferencial. Quando você fala numa sabedoria milenar, né, de 5.000 e tantos, né, já passou de 5.000 anos, que é uma medicina imutável. Olha que interessante. É uma medicina imutável, isso é uma frase que marcou, até a Silvia falou, nossa, essa frase marcou, quando eu falei. Por quê? Porque nós temos a nossa ciência, não desmerecendo, mas você fala, por exemplo, a gente já ouviu falar, quem é da minha idade, pelo menos, abacate, por exemplo, era um alimento considerado péssimo. E hoje a gente sabe que o abacate é um alimento, uma gordura maravilhosa, né? O ovo era um vilão, hoje ele é um mocinho. Muitos medicamentos que nós tínhamos na prateleira considerados o máximo, hoje são proibidos. Por exemplo, um dos medicamentos que a gente mais utiliza no Brasil é proibido na Europa, Tilenol. Então, gente, é relativo. Medicina chinesa, 5.000 anos de comprovação. Não mudou nada. Então, você tem isso para a vida inteira. Para a vida inteira. São conceitos que você leva, eu brinco que eu vou precisar de, sei lá, quantas encarnações aí para estudar, para saber tudo da medicina chinesa. Porque a medicina chinesa é infinita, é maravilhosa. Os conceitos, cada vez que... Eu tenho alguns alunos que eles repetem o curso. O Gustavo já está... Porque cada vez é que nem livro. Que você lê, você vê de uma forma diferente. Tem uma médica que fez comigo, a doutora Terezinha, ela fez, depois ela repetiu algo triste, que fascinante. Porque a primeira vez a gente fala, meu Deus, tudo diferente e tal. Mas a gente já se fascina. Na segunda vez, o negócio clareia, que a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu vivi sem isso até agora? Como é que eu vivi sem esses conceitos? Então, realmente é fantástico, né? Porque ela é imutável. E são os conceitos dela que fazem a diferença, e não as técnicas. As técnicas são secundárias. O que mais? Pedras quentes, por exemplo. Pedrinhas assim, ó, são pedras específicas. Pedras vulcânicas. Tudo isso tem um porquê, né? Então, eu vou lá, fiz um curso de pedras quentes. Aprendi lá a fazer massagem com pedras quentes, aprendi a aplicar pedras quentes. Mas não sei por que ela tem que ser vulcânica, não sei por que ela tem que ter uma temperatura ideal, quanto tempo, para que eu uso, para quem, né? Para que tipo de doença, em que época que eu uso. Tem tudo isso. Não é à toa, não é à toa, não é de qualquer jeito, né? Porque aplicar, todo mundo sabe. Até meu filho de 7 anos aplica pedras quentes. Agora, o porquê, como, é totalmente diferente. Então, a gente precisa ter esse conceito, a gente precisa parar de ser aquele profissional que, infelizmente, de uns tempos para cá se tornou cada vez mais comum, que é o profissional raso, que é aquele profissional que entende de tudo, mas superficialmente, né? Você tem que aprofundar, você tem que entender. É isso que gera credibilidade. Para vocês terem uma ideia, eu, aqui na minha região, né, eu sou fisioterapeuta, né?
e eu atendo convênios. Eu sou a única fisioterapeuta que atende acupuntura em convênio, que entrou com acupuntura porque eu tenho credibilidade, tá? O resto é tudo médico. Então, eu tenho credibilidade. A gente conquista credibilidade. Como que eu conquisto credibilidade? Estudando muito, sabendo muito do que eu estou falando, plenamente, sabendo o que eu estou falando, e passando isso à frente. Porque não adianta nada eu ter o conhecimento também, não passar aquilo para o meu paciente. Então, trazer resultado, né? Porque você tem que dar retorno para o seu paciente. Senão, você vai ter um, você vai ter dois, você vai ter três, o quarto e o quinto não virão, né? Então, você tem que dar retorno para o seu paciente. As minhas técnicas têm que funcionar para que você faça como muitas alunas fizeram, de largarem o que faziam para viver só disso. Se não funcionasse, elas não fariam isso, elas não conseguiriam viver só disso. Então, gente, é um campo fantástico. É algo que abre muito a porta para vocês. Eu vou responder aqui as perguntinhas de vocês e depois a gente vai... Nessas perguntas, a gente vai ampliando, vai interagindo e eu vou falando um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Então, ó, tem aqui a Maria. Numa pancada, usa-se gelo? A pancada é aguda. Então, você está lá jogando futebol, você tem um extravasamento de sangue, você precisa conter. Então, de início, no processo agudo, por 1, 2, no máximo 3 dias, tá? Você usa o gelo. Depois disso, precisa ser avaliado o quanto você necessita desse gelo. Provavelmente, esse processo agudo ele já foi contido e você vai ter que saber lidar com aquela nutrição, você vai ter que saber o que fazer com aquele processo inflamatório. Então, numa pancada inicialmente aguda, extravasando aquele vermelho quente, o que é um edema? Né? Aquele inchaço, ele é um processo inflamatório que está ali borbulhando, quente. A gente entende muito bem o conceito de quente e frio na medicina chinesa. Então, se é quente, eu uso o contrário, vou usar o gelo, tá? Nesse caso, sim, você utiliza o gelo de início. Depois disso, a gente vai avaliar em que momento entra o quente ou não entra nem o quente nem o frio, entra um processo de você fazer esse Qi estar circulando. Tem outras maneiras também, como na eletroterapia, por exemplo, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. A Doroteia falou que ela tem mais de 60 e não tem nenhum desses sintomas. Com certeza você tem uma dieta saudável, pelo menos na maior parte, né, dos seus hábitos. Com certeza você tem uma mente diferenciada, que eu falo mente diferenciada, não é de QI, de nada, mas é de consciência. Então, seus hábitos são diferentes, né? Então, são os nossos hábitos. Você tem um conceito de saúde e não de doença. Você pode até contar com a gente aqui, com certeza. Que é o normal, é o que deveria ser normal, né? Mas é raro. Olha que coisa. É raro. Quando a gente lê, tenho mais de 60 e não tenho nenhum desses sintomas. Para a gente não é, e não deveria ser. Deveria ser uma coisa corriqueira, né? Para vocês verem como a gente tem uma doença, uma indústria de doença e não de saúde. A Anne falou que não consegue mais trabalhar sem o olhar da dietoterapia chinesa, que é fantástico, né, gente? O que é? O que até as nutricionistas falam, tem que comer colorido, né? Natural e colorido, né? Quanto mais industrializado o alimento, pior, né? E se é um prato monocromático, né, sem cor, também ele quer dizer ali que ele não tem nutriente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Gosto de ter 5 cores sempre no prato. Isso. Adriana, o que você quer
você quer saber o que vai, né? O que engloba o curso. Então, vamos lá. Vou falar mais ou menos o cronograma do curso, tá? Nós vamos ter, a gente começa com o que é principal, com as bases da medicina tradicional chinesa. O que são as bases? A teoria, tá? Então, nós temos Yin Yang, nós temos 8 princípios, nós temos Zhang Fu, 5 elementos, tá? Diagnóstico em medicina tradicional chinesa. Então, como você vê, é totalmente diferente da ortodoxa, tá? Da nossa medicina convencional. Trícia, você traz conceitos que englobem? Sim, porque eu venho do ortodoxo, eu venho da fisiologia. Isso é, eu caso muita coisa. Mas a medicina tradicional chinesa, eu não entendo nada não tenho tal. Vou entender? Vai. Porque eu trago o beabá da medicina tradicional chinesa. As bases, por isso que chama-se técnicas não invasivas e bases da medicina tradicional chinesa. Eu vou dar eu brinco que eu pego na mãozinha de vocês e vocês vão sair entendendo medicina tradicional chinesa, tá? Melhor do que qualquer outro lugar. As bases. Trícia, depois eu quero fazer, eu me apaixonei, eu quero fazer acupuntura. Faça uma pós, mas você já vai ter meio caminho andado, você vai estar há anos-luz na frente daquele que está fazendo com você e começou, tá? Então, é algo que eu tenho muitos alunos que não fizeram depois acupuntura e tenho alguns que se apaixonaram tanto e resolveram fazer. Mas tem alguns que estão somente nas técnicas não invasivas e estão indo muito bem, obrigado. Então, isso vai do que você quer para você, de como você vai investir seu tempo, seu dinheiro, etc, de N coisas, tá? Então, isso vai ser aí as primeiras aulas, né? As 5 primeiras aulas, basicamente, é teoria, tá? É teoria, e eu falo que é uma teoria, mas não é aquela teoria maçante, é uma teoria deliciosa, porque você fica, são as que você vai se apaixonar. Depois disso, a gente vai entrar nas técnicas, tá? Aí sim, eu vou embasar as técnicas, vou dar as técnicas. Tudo isso, uma pergunta que muitas vezes falam, mas não é presencial. Eu só estou dando técnicas que vocês vão sair perfeitos nelas, tá? Perfeitamente fazendo. Eu já, por exemplo, aurículo, muita gente me pede fazer online. Não faço, não dá. Não tem jeito. Como acupuntura, jamais, né? Agora, todas as técnicas que eu dou no curso, tranquilamente vocês vão aprender com o vídeo, tranquilamente vocês vão aprender com a aula, que vai ser prática, né? Não vai deixar de ser prática. Vocês vão estar me vendo fazer, impaciente, tá? Então, você vai estar vendo, vai ter o vídeo, né? O curso, ele fica gravado. Então, você perdeu uma aula, não tem problema, você vai ter ele vitalício para você, é só você baixar lá, né? Você vai ter o acesso ao grupo Telegram por um tempo, então você vai, tudo que você fizer, eu respondo depois, a aula termina sábado, 5 horas da tarde, segunda-feira eu tô lá respondendo para você. Tô passando material extra, tô passando um monte de coisa, tô interagindo, tá? Então, isso é muito legal. Como vocês vão estar trabalhando com isso? Trícia, tô meio perdida nisso. Eu tenho alunos até hoje, de curso de 3, 4 anos atrás, que pedem socorro. Eu dou socorro, claro que eu dou socorro. Além de ser professora deles, eu sou uma pessoa que estou ali para... tenho a experiência, por que eu não vou compartilhar? Porque agora eles são colegas de trabalho, né? Não são mais meus alunos, são meus colegas de trabalho. E eu vou compartilhar isso com eles, tá bom? O que mais, pessoal? Dúvidas da medicina chinesa, não somente do curso, mas da medicina chinesa. O curso começa sábado, 9 horas da manhã. Tá com desconto, a gente deu um desconto fantástico. Abrimos hoje o desconto de novo, tá? Assim, é um desconto, a gente nunca fez o curso com esse desconto, é um desconto para chegar até vocês, a gente entende uma pós-pandemia aí também, né, dificuldade que todos têm, então a gente está dando de presente, praticamente, o curso para vocês,
vale muito a pena, vale muito a pena. A Silvia sabe que é meu xodó esse curso, e vale muito a pena, é porque eu amo muito dar esse curso. Então, é assim, falei, vamos fazer uma coisa mais acessível para o pessoal. Quem tiver dúvida, depois fala com a Silvia, também pode. Falem, gente, quem quer falar? Quer falar? Perguntar? Não tenham medo de mim, eu sou mais young, assim, mas eu sou super Trícia, boa boazinha. noite. Oi, Bruno! Tudo Tudo bem? bem? Olha, para fazer para atuar no caso, Sim. somente com o curso é possível ou tem que ser especialista já em É alguma área da possível, saúde? Bruno. Não, é possível. É possível porque o curso, ele é reconhecido pelo MEC, isso é muito importante, tá? Então, você tem uma carga horária suficiente, reconhecimento do MEC, então você vai poder atuar. Aí, na sua cidade, depois você vai ter os trâmites, né? Para abrir um consultório e tal, mas isso é tranquilo, é um trâmite normal, como você teria de qualquer maneira, tá? Mas você pode atuar porque são técnicas não invasivas. Então, você pode atuar tranquilamente, não precisa ser profissional da saúde, você vai se tornar, né, um terapeuta nessas práticas, tá bom? Como você já é aromaterapeuta, né, você vai somar aí essas práticas, tá bom? E tem o certificado, tem a opção, né, é um curso de qualquer forma, ele é reconhecido, e tem a opção de você pegar o certificado do MEC, tá? Então, tem essa opção, depois de você falar, olha, eu quero um certificado específico, que te abre muitas portas aí também, tá bom? Respondida a sua pergunta? Sim, muito obrigado. Nada. Adriana, mais as técnicas, o que vai ter? Então, vamos lá. Ventosa, moxa não dou. Moxa não dou, por que eu não dou? Eu falo um pouquinho sobre moxa não dou, porque o moxa tem que ser presencial, tá? O moxa, você tem que sentir o calor, você tem que... Mas você, Trícia, posso aplicar o moxa? Ah, eu sei aplicar o moxa. Com a base que você dá, consegue, mas eu não dou a prática do moxa, porque não seria uma técnica que daria para dar online, tá? Mas o princípio é o mesmo, o princípio você vai ter. Ventosa, Haihua, que é esse aparelho que eu falei, que é espetacular, é um aparelho que passou a fazer parte do curso há 2 anos. Não, esse é o segundo curso que tem esse aparelho, eu não dava antes, é um diferencial bem grande. Eu dou os frequenciais dentro da medicina chinesa. Os frequenciais, o que eles são? Moduladores frequenciais da Physioquantic, que você vai modular a energia dos órgãos, modular o funcionamento dos órgãos através de frequências de alta tecnologia, de última tecnologia quântica. Então, você consegue, por exemplo, fazer o tratamento do seu paciente, manter esse tratamento, você consegue, por exemplo, regular, modular um rim, que é esse processo que eu falei para você, preventivo, e depois também curativo, mas preventivo é muito importante. Então, você vai, no outono, você vai agir para que então você já usa o frequencial antes, para você poder fortalecer esse órgão. Você consegue isso com frequências, mudar a frequência. Não existe curso de frequenciais em medicina chinesa, não ser o meu. Não existe, tá? Conindu, cristais, também, fala de chakras, um pouquinho da medicina indiana, pedras quentes, frequenciais, pedras quentes, Conindu é tanta coisa, ventosas, Haihua, acho que é isso, o que mais que tem? Tem mais uma técnica, mais uma, e fitoenergética, que é o bônus, né? Que é falar das plantas, algumas coisas das plantas e da fitoenergética dentro das frequências. Ventosas é isso, tá? A Maria fez o curso. Maria fez, o Gu já fez também. Então tá um super desconto. O valor, ele chegou a 1.660, tá praticamente pela metade do preço, tá? Dá para vocês dividirem em 12 vezes, tá? Dado. Então, assim, na verdade, tem praticamente todas as técnicas de medicina chinesa, menos acupuntura. Quanto tempo? O curso são 8 meses. Na verdade, são 9 aulas, porque tem uma aula bônus,
tá? Então, são 8 encontros, né? São 8 sábados, uma vez por mês. Sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E aí, nós temos depois uma aula bônus, que é a de fitoenergética. E nós temos, e vai ficar gravado para você. Você tem depois a gravação. Por que eu não faço só a gravação? Trícia, mas por que você não dá só a gravação, por exemplo? Porque o ao vivo é totalmente diferente. Então, você vai ter o direito à gravação depois, você assiste. Se você não quiser assistir no dia, você não assiste, você assiste depois só a gravação. Porém, é totalmente diferente você dar um curso ao vivo, online, do que você dar um curso somente a gravação. Então, vocês vão ter ao vivo, vocês vão participar, vocês vão tirar as dúvidas de vocês não vão sair com dúvidas, vocês não saem com dúvida, não deixa o aluno meu sair com dúvida, e aí depois vocês têm a gravação para vocês assistirem quantas mil vezes vocês quiserem, tá? Mas é diferente a presença, tá bom, gente? Aí tem mentoria também, tem uma mentoria em dezembro. A mentoria é um aulão, né, para tirar uma dúvida, para vocês interagirem. Quem, porventura, perder a aula, pode assistir depois? Pode, porque você vai ter um vídeo, Ângela. E aí você assiste, a Silvia, ela já dá o vídeo, assim, na segunda, terça-feira, né, durante a semana, ela já envia o vídeo da aula de sábado, né, porque tem que editar e tudo, e aí ela já edita, né, o pessoal do marketing edita o vídeo para vir, edita que fala é deixar, não corta nada, é só para deixar bonitinho para vocês, né? E aí você já tem o acesso já no começo da semana, durante a semana, você tem para sempre. Então, não perde aula, né? Se perdeu ao vivo, mas não perdeu a gravação, não perde a aula, tá? E aí, Trícia, mas, por exemplo, fiquei com dúvida. Tem o grupo do Telegram que você vai lá, olha, assisti a aula hoje. Foi sábado, eu assisti, sei lá, sexta-feira, durante o mês, né? Vou lá no grupo, deixo minhas perguntinhas lá. Se eu não respondo na hora, eu respondo até 24 horas, sempre eu respondo, tá? E não tem jeito, sempre eu estou respondendo para vocês, tá bom? Mais alguma coisa? A Cleume, a Cleume está inscrita no curso, vai ser minha aluna, mas nem sempre vai, daí você assiste e você interage com a gente lá no Telegram. Espero vocês. Cadê a Magali? Perguntou, a Ângela. Quem mais? A Adriana. Vocês vão gostar muito, gente. Gostar muito. Por que, Trícia, que vão gostar muito? Porque eu vou passar a minha paixão da medicina tradicional chinesa para vocês. Não é Trícia, é medicina tradicional chinesa. E a medicina tradicional chinesa é apaixonante. É um divisor de águas na vida de vocês. O Gustavo já foi meu aluno, ele está refazendo. Eu falo assim, que você vê que um curso é bom quando você refaz, você tem aluno que refaz. Todo curso eu tenho aluno que refaz. Porque realmente o Gu está na terceira vez que ele está fazendo o curso. Terceira vez que ele está fazendo, de tanto que ele gosta. E ele trabalha comigo, viu, gente? Também. Então, o Haihuá, ele se usa nos pontos de acupuntura. Você tem vários instrumentos de Haihuá, Adriana. Tem esse eletrodozão aqui que eu te mostrei, né? Que é um eletrodo que tem a parte magnética também, que ele esquenta também. Ele tem o uso do calor, que é muito interessante. Tem o eletrodozinho, depois a gente já, para encerrar para vocês. Tem os eletrodozinhos, tá? Que você pode pôr nos pontos de acupuntura e quanto no trajeto do meridiano, tá? Então, vou ensinar tudo isso. E tem um outro ainda instrumento, tá? Um outro acessório que você pode correr com ele. Então, ele é muito usado para uma dor, por exemplo, uma cervicobraquialgia, sinusite. Você utiliza com um parado e o outro você vai percorrendo a região, tá? Ele é como se você tratasse um estímulo de 100 agulhas no local. Então, você pode usar nos pontos e também pode usar, por exemplo, eu tenho uma região dolorosa. Também pode usar, não tem problema. Mas eu gosto muito de ensinar vocês a usarem
para algumas coisas específicas que vocês vão ter no curso. O material tem mais de 500 slides, é muita coisa, e os slides são maravilhosos, e tudo apostila também para vocês imprimirem, que a gente envia apostilas lindas também. Então, todos os cursos que eu faço, gente, até hoje eu faço curso, acabei de fazer uma especialização de acupuntura japonesa. O professor é excelente, adoro ele, mas não tem apostila para o curso, tá? Não tem, a gente tem que se virar. Não tem apostila, não tem nada dado, sim. É o slide da aula, a gente tem que anotar, tem que correr atrás. E no meu caso, não. No meu caso, eu às vezes até mimo vocês, porque eu dou um negocinho tudo, né? Tudo bonitinho lá, tá bom? Então é isso, mais alguma coisa? São 9h01 já, deixar vocês descansarem, né? Ó, passou até a minha alergia. Ó, que maravilha, o Yang subiu, passou minha alergia. Gente, a Silvia está à disposição de vocês, tá? Amanhã aí, tudo tem mais amanhã para vocês decidirem. E vejo vocês no sábado, a maioria de vocês. Beijo e fiquem com Deus. Que bom que vocês amaram. Eu que sou grata. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite.